Vamos na sequência. Na aula passada, nós trabalhamos com a primeira exceção da continuidade, questões de emergência, questões de urgência. Agora nós vamos falar da segunda exceção. A segunda exceção é aquilo que diz respeito à melhoria, à adaptabilidade, à atualização do sistema. Melhoria, adaptabilidade, atualização do sistema. Aí você fala, mas espera lá, o que é isso? Se você vai ao litoral no final do ano, nós temos diversos municípios com 20, 30, 40 mil habitantes durante todo o ano, mas que no final, na época do verão, principalmente no final ali das festas, né, de finais de ano, amigo, aí alguns municípios passam de 500, 600, 700 mil habitantes. Não seria razoável imaginar que aquela rede, que aquela tubulação de água, de esgoto, que toda a estrutura daquele município comportasse receber tamanha quantidade de pessoas. Então o que acontece? Nos municípios do litoral, naqueles bairros que no passado eram bairros afastados, mas que hoje é área nobre da cidade. Lá atrás, a rede de água e de esgoto era uma e funcionava. Hoje já não dá mais. Hoje, várias residências estão sem o acesso à água. Hoje, por parte considerável da semana, aquela população daquele bairro não tem água 24 horas, tem que fazer racionamento. Então, o que o Estado ou a concessionária tem que realizar? Tem que realizar a melhoria, a adaptabilidade, a atualização da rede de água, a atualização da rede de esgoto. Ou então, nós estamos diante de serviço de energia elétrica, vamos ter que fazer os reparos necessários, vamos ter que ampliar a rede. E é óbvio que não dá para trabalhar com aquilo ligado, né? Senão ninguém quer morrer. Aí eu lhe pergunto, nessa segunda exceção, para a melhoria do sistema, para atualizar o sistema, para inclusive reparos técnicos, eu posso interromper o serviço? Claro que posso, sem sombra de dúvidas. Mas você não pode esquecer que para fazer esse reparo, para fazer essa melhoria, eu tenho que avisar. Eu tenho que avisar a população que será atingida. E esse aviso, tecnicamente, tem um nome. É o prévio aviso. Então, o prévio aviso vai ser aquela cartinha que chega na residência, você olha e diz, olha, no próximo domingo, das 2 às 4 da tarde, não terá fornecimento de água. E por qual razão? Porque nós estamos reparando a rede, nós estamos trocando a tubulação, nós vamos melhorar a qualidade da prestação do serviço. Só que para chegar nessa melhora, para alcançar essa melhora, nós temos que, nesse momento, interromper. Você fala, então tá bom, domingo agora, das 2 às 4 da tarde, eu não posso ter acesso à água na minha residência. Então já economize, já deixe a caixa d'água cheia, porque você sabe que vai faltar naquele período. Mas não tem problema. É razoável assim admitir, uma vez que eu estou dentro da segunda exceção. Até caem, mas não caem muito não, nem a primeira nem a segunda. A que despenca, né? Aquela que cai muito, mas muito mesmo, é a inadimplência. Pois é, o sujeito não pagou. Quando ele não pagou a conta, ele vai receber uma cartinha, né? Suponha que as cartas todas mais ou menos têm um tamanho normal, essa cartinha tem um tamanho menor, por fora ela tem uns desenhos, uns quadriculados peculiares. O seu porteiro pega aquela cartinha, olha para você, olha para a cartinha, ele entrega sorrindo. Não está pagando a conta, né? Aí você abre, a cartinha começa mais ou menos assim. Cara usuária, cara usuário. Constatamos em nosso sistema, em nosso registro, que as faturas A, B, C e D estão em abertas. Favor efetuar o pagamento, pois, se a inadimplência persistir, o serviço será cortado. Aí ao final ela diz assim, entretanto, se já efetuou o pagamento, se está em dia e não me deve nada, como você é lindo, né?
desconsidera essa, foi só para te mandar um beijo e falar que eu gosto muito de você. Essa é a cartinha. Fica sem pagar a sua conta, né? Tem gente que se sente triste, abandonada, carente. Só parar de pagar as contas. Vão te ligar, vão te chamar pelo nome, vão te mandar cartinhas, vão pessoas lá na sua casa, né, te dar bom dia. Cobradores. Pronto. Aí você já não fica mais tão carente assim. Agora eu lhe pergunto, a inadimplência pode ser um fator, pode ser um motivo, pode ser uma razão para o corte do serviço público? Pode. Você fala, mas espera lá, Barbieri, eu fiquei desempregado. Puxa vida, é horrível, né? Já passei por situação assim também. É do jogo. Vamos nos virar aí, né? Ninguém é caixote, se vira. Como diz um amigo meu, coloca sua roupinha de sapo e dê teus pulinhos e vamos atrás. Não, mas então eu tenho uma justificativa, eu estou desempregado. Essa justificativa não é aceita pelos tribunais. Difícil, mas é. Você fala, então, e aí, vai cortar? Vai cortar, vai interromper o serviço. A inadimplência é a terceira exceção. Permite a interrupção do serviço? Perfeitamente. Só que a primeira exceção, situação de emergência, de urgência, não tem requisito. A segunda exceção, que é a melhoria, a adaptabilidade, os reparos técnicos, já tem exceção, prévio aviso, né? Não é aviso prévio no dia de trabalho, aqui é prévio aviso. A terceira exceção, que é a inadimplência, ela vai lhe exteriorizar, ela vai nos permitir também a análise da exceção? Sim. Só que essa exceção não tem um requisito, ela tem dois. Primeiro, prévio aviso. Vai chegar uma cartinha na sua casa falando, amigo, não pagou a conta, vai pagar, senão você vai ficar sem. Beleza. Aí eu lhe pergunto, e qual que é o segundo requisito? O segundo requisito é o interesse público. O segundo requisito é o interesse da coletividade. Então diz, lá no artigo 6º, deu vontade de espirrar aqui, já passou. Diz lá no artigo 6º, vontade de espirrar é triste, né? Você fica tentando. O artigo 6º fala o seguinte, a regra é a prestação do serviço e prestação contínua, mas eu posso interromper. E se for por causa de inadimplência, eu vou interromper, mas antes tem que analisar duas condições. Primeira, comunica o usuário, prévio aviso. Segunda condição, interesse público, interesse da coletividade. Como assim interesse público, interesse da coletividade? Vem comigo aqui, ó. Um hospital que não pagou a sua conta de energia elétrica após regular prévio aviso, recebeu a cartinha, poderá ter o serviço interrompido? Aí você fala, né? A primeira pergunta é clássica, né? O Barbieri, mas é hospital público ou é privado? Do jeito que você quiser. Pode ser hospital até extraterrestre. Sendo hospital, é hospital. Ele recebe o prévio aviso. Cumpriu com o primeiro requisito, com a primeira condição para o corte. Agora eu lhe pergunto, é de interesse da coletividade, é de interesse público ficar sem um hospital? Claro que não. Evidente que não. Se não é de interesse da coletividade, se não é de interesse da sociedade ficar sem um hospital, sem luz ele não tem como entrar em operação, óbvio que eu não vou permitir o corte. Aí a companhia deve falar, tá, e eu vivo de brisa. Não. A companhia de energia elétrica, o Estado, que vá buscar uma outra fonte pagadora daquele hospital. Mas não pode cortar o serviço. Entendeu? Você fala, beleza. Então, mesmo que um hospital tenha o prévio aviso, ele não sofrerá interrupção do serviço. Por quê? Porque não é de interesse da coletividade, não é de interesse público. Mas então vamos analisar um outro caso particular. Jefferson, corintiano, não quer mais pagar a conta. Quer viver num sistema à parte. Usou dos gatos, né, do Minhal. Minhal já não funciona mais, foi descoberto. De repente, final do campeonato, Corinthians na final. Ele fala aí, ó, é nós, né? Série B. Série B. Aí Jefferson, no meio do jogo, percebe que para um caminhãozinho diferente na frente da casa dele. Aí ele fala, e aí, mano, o que você está fazendo aí? O cara sabe que ali mora um corintiano, sobe rápido, corta e dá o pé. Por quê? A integridade física dele está em jogo, né? Lá mora um corintiano. Eu pergunto para você,
é de interesse da coletividade, é de interesse da sociedade, é interesse público que Jefferson, não pagando sua conta, tenha a interrupção do serviço? Uhum. Queremos, né? Queremos que ele fique sem luz, queremos que ele fique sem água. Não, não é que a gente quer, não, que a gente quer do mal, não é isso. Corintiano é ele, né? A gente é do bem. A questão é muito simples. Se o particular não paga, a gente tem que manter a modicidade das tarifas. Então, infelizmente, ele vai ficar sem. Agora veja, não mais o Jefferson, outra pessoa. Um outro corintiano acamado, mal, vivendo graças a um respirador artificial ligado 24 horas à energia na sua casa. Também não pagou a conta. Vem a companhia e vai fazer o corte. Eu pergunto, vai fazer o corte? Você fala, teve prévio aviso, Barbieri? Teve prévio aviso. Então pode. Não, não pode. Porque se nesse caso nós efetuarmos o corte, é a mesma coisa que dar a sentença de morte daquele indivíduo. Ele está vivendo graças a um respirador artificial. Então não adianta você analisar de forma absoluta. Ah, muita gente ou pouca gente. Não, não é essa análise. Tem que analisar realmente o caso concreto. Senão não tem como. Você tem que fazer a análise do caso concreto. Pega para mim, por gentileza, o artigo 6º, lá da 89 e 87. Pega, por gentileza, o artigo 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nessa lei, nas normas pertinentes no serviço contratado. Ótimo. Parágrafo 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência. Tá. Qual é a condição aqui? Nenhuma. Ou após prévio aviso, quando? Opa, agora tem que cumprir prévio aviso. Quando? Inciso 1º. Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. Inciso 2º. Por inadimplemento do usuário. Tá bom. Mas no inadimplemento, a inadimplência do usuário, considerando o interesse da coletividade, considerando o interesse público. Então, veja, um hospital que não pagou sua conta de energia elétrica após regular prévio aviso, poderá ter o serviço interrompido? Não. Não por quê? Porque nos termos do artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2º, segunda parte, eu tenho considerando o interesse da coletividade. E a coletividade não tem interesse que efetue o corte. Depois, explique conforme a jurisprudência dominante. É isso mesmo que eu já te contei, tá? Então, no passado, para a gente arrematar esse ponto, no passado, o STJ dizia, não pode cortar, fere a dignidade da pessoa humana. Que bobagem, pode cortar sim. Está na lei agora. Só que cuidado, né? Cuidado com prévio aviso como requisito, tanto para melhoria, reparos técnicos, adaptabilidade do sistema, como também para inadimplência. Na inadimplência, além do prévio aviso, nós temos que verificar o interesse da coletividade. Por isso, em outras palavras, você tem que lembrar o seguinte, se o indivíduo não pagar a sua conta de água, a sua conta de luz, sei lá o quê, ele pode ter o corte automático do serviço? Não, corte automático não. Porque primeiro tem que chegar a cartinha, ele tem que ter o prévio aviso, para só depois, se persistir a inadimplência, efetuar o corte. Percebeu? Então não existe corte automático de serviço por inadimplência. Pode ter o corte automático em situação de emergência, mas em inadimplência e na questão de melhoria, de reparo na rede, não tem como. Por quê? Porque nesse caso tem que avisar antes, tem que mandar a cartinha, tem que ter o prévio aviso. Tranquilo? Até a nossa próxima aula, então. Um grande abraço para você, excelentes estudos e a gente se vê. Até lá.